E temos aqui o nosso querido Brunão, a outra estrela da Twitch, pós The Enemy aqui, coisa linda. Brunão, obrigado por E aceitar aí, o convite, PH? mano. Salve, salve pra todo mundo que tá assistindo aí. Os melhores do ano aqui no TV PH. Vamos aqui bater um papo agora. O que a gente vai conversar mesmo? Cara, a gente vai falar de trilha sonora. Trilha sonora, o Maravilha, prêmio adoro. máximo foi dado pra um jogo que nenhum de nós ganhou. Ganhou não, nenhum de nós terminou, que é o God of War Ragnarok. Que Estamos no processo. Eu quero terminar ainda esse ano. você jogou em live também? Eu tô jogando. Joguei duas lives, tô no comecinho ainda, mas eu quero ir até o final dele. É o martírio do É. streamer, compartilhado por nós dois aqui. Mas, em vez de falar especificamente da trilha sonora do God of War, eu trouxe o Bruno pra gente falar um pouquinho sobre trilha sonora de games no geral, que a minha impressão, e aí o Bruno pode estar livre pra obviamente me desmentir aqui, dizer que ele não concorda e tudo mais. A minha impressão é que está crescendo em visibilidade. Eu sinto que as pessoas estão finalmente dando o apropriado carinho pra trilha sonora como um elemento de uma experiência de games. Obviamente, a gente vai lembrar, tipo, não, porque não tinha trilha sonora boa antigamente. Óbvio que tinha. Só que eu sinto que uma trilha sonora, por exemplo, de um Chrono Cross, de um Final Fantasy VII, é uma trilha sonora que a gente tratava muito como é um sistema que tá no jogo, é uma coisa que tá lá, a parte do pacote, a gente não olhava pra ela, tipo, necessariamente como uma coisa feita por indivíduos específicos pensando naquilo como uma trilha sonora de jogo. Eu sinto que hoje em dia tem muito mais jogos que trabalham melhor a ideia de uma trilha sonora de videogame especificamente como uma trilha sonora de videogame. Então pensando, às vezes, na maneira como a música do Sayonara Wild Hearts vai se misturar com a mecânica do jogo, e não necessariamente simplesmente, vamos fazer umas músicas legal e jogar lá, né? Então, eu fico muito feliz em ver como não só premiações como essa que a gente tá fazendo aqui, obviamente premiações muito maiores premiam trilha sonora mundo afora aí de games, mas eu tô vendo que as pessoas estão se importando mais com isso. Você concorda comigo, Bruno? Você acha que isso é uma coisa que tá mudando ou você é maluca isso da minha cabeça aqui? Cara, eu concordo. Eu acho que. é, A minha experiência, eu sempre gostei muito de trilha sonora desde sempre, né? Coisa de quem gosta de RPG, JRPG. Geralmente eu acho que dá um pouco, o fã de JRPG dá um pouco mais de carinho pra trilha sonora, porque, né, convive com as melhores da indústria aí há muitas décadas. Mas eu acho que a gente tem visto sim um cuidado um pouco maior. Eu acho que, principalmente na produção ocidental, assim, eu vejo que, talvez até por influência, né, das pessoas que cresceram com videogame, cresceram com, e não só com RPG japonês, mas cresceram com Mario, cresceram com Castlevania, cresceram com Mega Man, cresceram com Street Fighter, né, e eu acho que elas passam um pouco disso, assim, sabe, eu acho que a gente chegou muito num ponto em que quem produz jogo quer ter uma música legal no seu jogo, sabe? Então não é só aquela coisa ah, não, a música faz aí, tem que ter qualquer coisa e faz, sabe? Sei lá, por exemplo, o pessoal do Horizon Chase aqui no Brasil, da Aquiles, pô, eles foram atrás do compositor do Top Gear porque eles queriam ter essa vibe, então realmente, eu acho que existe um cuidado maior, assim, e ainda bem, né? Pô, música de videogame é legal, eu sou muito fã. Você ouve música de videogame fora Todo do dia. contexto de videogame? Sim, É todo dia. mesmo? Todo dia. Que da Todo dia. hora. Não, Todo dia. eu tenho muito disso também e de muito tempo atrás, e é muito importante o que você falou da parte do RPG, porque o RPG não só tinha as melhores, mas eu acho que até por necessidade, porque preenche os vazios, né, cara? Você tá ali numa dungeon andando sem ninguém conversando com você, ou então tem aquele diálogo gigantesco sem nenhuma dublagem. E no fim das contas precisa ter a música ali do lado pra preencher as lacunas e não fazer você perder o foco na coisa, né? Então, É. cara, a trilha sonora de, sei lá, Vagrant Story, Final Fantasy Tactics, o próprio Final Uhum. Fantasy VII que eu mencionei, Chrono Cross, Chrono Trigger, era uma coisa que eu literalmente ouvia no meu primeiro MP3 player, assim. E eu me sentia meio esquisito por isso na época, era meio tipo, pô, a galera tá ouvindo, sei lá, Lasgo no MP3 player, e eu lá ouvindo Times Scar do Chrono Cross, o Nerdona do Exatamente. caralho, né? Eu também. O pior é que não era nem só pendrive. Eu ripava CD com música de videogame, Porra, cara. aí sim, velho. Pra você ver, o buraco era até mais embaixo, mas eu acho que é muito isso mesmo, assim. Não à toa, acho que os primeiros compositores que a gente, né, começou a ouvir mais são justamente os compositores de JRPG, né? Sei lá, Koichi Sugiyama.
o próprio Nobuo Ematsu, né? Exatamente por essa necessidade de você ilustrar mesmo, né? Essas cenas. Mas eu acho legal, assim, acho que falando especificamente da trilha do God of War em si, eu gosto do caminho que o Bear McCree levou a série, né? O God of War, ele acabou tendo que mudar muito, eu acho, a trilha sonora por conta né, da mudança do tom do jogo, dos jogos clássicos para essa era atual do PS4 para frente, né? Não acho estranho também o fato da Sony ter ido buscar um cara que é egresso de Hollywood, né? Assim como deu muito certo com o Gustavo Santaolalla, e os caras foram atrás de outro que também o cara fez um monte de trilha sonora de filme também, Com a trilha série. do Senhor dos Anéis agora é dele, né? É, é dele. Então, assim, eu acho que a questão maior, assim, eu vejo muito mais nesses jogos, né, o AAA da Sony, né, esse jogo com cara de filme, e alguns poucos da acho que alguns da Microsoft também acabam indo nisso. Apesar de que a Microsoft, até acho que eles se preocuparam um pouco mais essa coisa da trilha. Halo, por exemplo, tem uma trilha sonora muito interessante. Mas eu sinto que eles ainda investem muito nessa coisa meio incidental, sabe? Que é inclusive uma reclamação muito comum que se tem com trilhas sonoras de cinema atualmente, né? Um negócio que tá cada vez mais indo para um segundo plano, né? Existe uma reclamação muito comum em filme da Marvel, né? Tipo, qual foi a... Você lembra de, sei lá, 2, 3 trilhas de filmes da Marvel? O pessoal vai lembrar, sei lá, da trilha dos Vingadores e acabou, tem, né? Nossa, isso é bem triste quando para pra pensar, né, cara? E é por design, né? Então, assim, a Marvel não quer que a trilha se sobreponha aos outros elementos do filme. Assim, ok, né? Eu acho que é uma escolha criativa que a Sony decidiu tomar para esses jogos, que pode ter suas vantagens, mas eu acho que, de certa forma, desperdiça um pouco esse potencial, né, cara? Assim, sei lá, pegar um jogo que talvez em dinâmica de gameplay, obviamente, não tô dizendo que é a mesma coisa, mas eu acho que tem alguns elementos em comum, como, por exemplo, os jogos da From, né? Que você tem o momento que você tá tranquilo ali explorando o cenário, você tem o momento que você tá lutando. Cara, isso nunca furtou a From Software de fazer trilhas sonoras espetaculares, né? Assim, então, eu acho que esses jogos AAA grandões, por mais que tenham trilhas boas, eu acho que eles acabam perdendo um pouco, assim. Pra gente encerrar aqui, eu queria que você pensasse, enquanto eu falo a minha, em uma. Não precisa ser necessariamente a sua favorita, mas uma que te marcou muito e por quê dos games. Eu vou Ai, mencionar meu aqui Deus. e aí Tá. já tiro o Nier, cara. A trilha sonora do Ah, Nier, a trilha do Nier é bonita. pra mim é uma. Então, é que não é só bonita, cara, porque pra mim ela é um microcosmo do que a trilha sonora pode fazer pra melhorar um jogo. Toda coisa daquelas músicas com vocal cantadas, em que os vocais estão cantando uma língua esquisita que não existe. E Sim. você começa a puxar, pô, essa parte aqui parece português, essa parte parece inglês, essa parte parece chinês. E aí você vai ler a explicação do negócio e é porque o Nier se passa no mundo pós-apocalíptico, em que todos os remanescentes da humanidade meio que se reuniram numa região pequena ali, e eventualmente a língua deles se mudou para se tornar uma única língua, que é uma mistura de todas as línguas que existiam na nossa época, basicamente, né? Então, É basicamente a história do Esperanto, só que ao contrário, né? Exato. A necessidade criou um Esperanto em vez de simplesmente o mecanismo da vontade da galera, né? E e é muito legal porque ele no jogo ele acaba criando, reforçando esse clima meio melancólico de um pós-apocalipse, de nós somos tudo que resta da humanidade. E ao mesmo tempo é muito fascinante, cara, porque você tá ali, tipo, você tá ouvindo uma coisa que é completamente alienígena e ao mesmo tempo familiar. Então ele cria, ao mesmo tempo ele distancia o jogador do que tá acontecendo na tela, mas ele também aproxima de uma maneira um pouquinho melancólica. E é coisa que só dá pra fazer em trilha sonora de videogame, cara, porque você tá apreciando aquela música sendo parte daquele mundo, né? E é muito foda, cara. Eu gosto muito de ver como os jogos fazem isso hoje em dia, não só simplesmente, como eu disse no começo, jogam uma música boa ali na tela e fica por isso mesmo, né? Pô, depois da explicação você me quebrou. Eu ia falar, tipo, sei lá, eu gosto desse aqui porque a música é bonita. Fala, pô, tá bom, tá valendo, tá valendo. Eu vou pra fugir um pouco do óbvio, né? Assim, certamente, qualquer Final Fantasy, sei que vai ter gente no chat falando aí, vai falar de Final Fantasy. Considera implícito que Final Fantasy é incrível, é isso. A trilha sonora é maravilhosa. Mas pra fugir um pouco da caixinha, que eu vou falar do Gran Turismo 2, cara.
Eu tenho revisitado muitas músicas do Gran Turismo 2 e eu acho que elas desempenham um grande papel do porquê que eu gosto tanto desse jogo, porque a Polyphony e a Sony, elas aplicaram a lógica do RPG no jogo de corrida, né? Porque o Gran Turismo 2, ele tinha muitas situações, né? Ele não tinha só a parte da corrida, você conseguia, tipo... era tudo menu, né? Mas assim, a lógica era, você tá numa cidade e aí você tem... Cada parte da cidade tem ali as concessionárias, aí cada região é tipo, aqui é só os carros do Japão, aqui é os carros da Europa, aqui é só carro americano. Você tem a tela de tirar a licença da carteira, você tem a tela da corrida. Porra, e cada uma. Você tem a sua garagem que você pode fazer modificações no seu carro. Porra, e cada uma tem uma trilha específica pra aquele momento, tá ligado? E a trilha é maravilhosa, tipo, é uma coisa que mistura ali rock com jazz, uma coisa meio fusão, e de repente você. Pô, você tá se preparando pra tirar a carteira e de repente é tipo. Uma música que parece preparação de assalto em filme, sabe? É muito foda, cara. Eles foram completamente fora da casinha nessa trilha e funciona muito bem porque te ajuda a entrar de cabeça naquele mundo, que é basicamente um monte de menu e uma cena de corrida, sabe? E é muito legal porque seria muito fácil eles simplesmente ignorarem todas essas partes do jogo, porque a trilha sonora do Gran Turismo, quando você corre, é muito legal também, porque é tudo música licenciada. E tem Stone Temple Pilots, tem Foo Fighters, tem Garbage, né? A Sony naquela época era tipo, Isso, sei lá. cara, tinha Foo Fighters no 2? Que legal. O 2, Eu era tipo. lembrava. Porque a Sony era uma gravadora, né? Então também os caras tinham a licença, tinham um catálogo gigantesco que eles podiam pegar e usaram, assim. Então. Só essas músicas aí você já lembraria de Gran Turismo 2 por causa da música de qualquer jeito, mas eles ainda foram e fizeram uma trilha sonora original que eu acho que ela é tão importante quanto a licenciada. Acho que essa é a mensagem final aqui nossa. Sejam nerdolas, sejam esquisitos. Gravem CDs com as suas trilhas favoritas de games e mostra pra gatinha. Vai fazer sucesso. Bruno, obrigado por participar, mano. Tamo junto, Tamo cara. junto, valeu, é nóis.